Você conhece Jorge Paulo Lemann? O visionário. Você conhece Marcel Telles, o operador. Mas ninguém fala do terceiro. Do homem que vende tudo. Do homem que transformou meritocracia em religião. Do homem que começou vendendo de porta em porta. E hoje vale 10 bilhões de dólares. E controla, junto com Lemann e Marcel, o maior império de consumo do mundo. Seu nome é Carlos Alberto Sicupira. Mas todos chamam de Beto. E ele é o segredo. O segredo que transforma a visão em dinheiro. O segredo que transforma a operação em lucro. O segredo que vende. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Não importa quão boa é tua ideia. Não importa quão perfeita é tua operação. Se você não vende, você não tem empresa. Tem hobby caro. E Beto Sicupira é o melhor vendedor que o Brasil já produziu. Não o mais carismático, não o mais eloquente, o mais sistemático. E sistema de vendas sempre vence carisma. Sempre venceu. Sempre vai vencer. E nos próximos minutos vou te revelar como ele fez. E como você pode aplicar. Você vai aprender. Por que ele criou o sistema onde vendedor ganha mais que CEO se vender mais? A filosofia dos 1000 nãos que o tornou imparável. As 5 perguntas que ele faz para fechar qualquer venda. E o protocolo exato de 90 dias para aplicar método Sicupira na tua vida. Mas preciso te avisar 4 coisas. Primeiro, se você sair antes do final, vai perder a história do dia que Beto vendeu empresa que não existia. E fechou contrato de milhões. E depois criou a empresa e entregou. Segundo, vai perder a regra que ele usa para contratar vendedores. Regra tão brutal que 80% dos candidatos desistem na entrevista. Terceiro, vai perder o acordo que ele tem com Lemann e Marcel há 60 anos e que explica por que nunca brigaram por dinheiro. Quarto, vai perder a única frase que Beto repete para todos os vendedores no primeiro dia. E essa frase transforma covardes em fechadores. Então fica até o final. Porque o que vem não é sobre vender produto. É sobre vender sonho. E sonho vendido é império construído. Você está no canal Disciplina da Mente. E hoje você vai aprender com o homem que transformou venda em ciência. E ciência em bilhões. Vamos começar. Antes de te dar as 7 lições, você precisa entender quem é Beto Sicupira e por que ele é o terceiro essencial. 1948, Rio de Janeiro. Família italiana imigrante. Pai pequeno comerciante, mãe dona de casa. Classe média baixa. E Beto cresceu vendo o pai lutar para vender. Todo dia, porta em porta, cliente por cliente. E aos 12 anos, o pai dele disse: "Filho, você quer algo? Vende. Ninguém vai te dar nada de graça." E Beto começou a vender. Aos 12 anos. Chocolate na escola, bala na rua, qualquer coisa. E descobriu algo brutal. Venda não é dom, é técnica. E técnica se aprende. E aos 20 anos, entrou na faculdade de economia. E conheceu Marcel Telles, que conhecia Jorge Paulo Lemann. E Lemann estava formando o Banco Garantia. E precisava de vendedor. Não qualquer vendedor. Vendedor brutal, que vendesse o impossível. E Marcel indicou Beto. E Lemann entrevistou. E fez uma pergunta: "Você consegue vender investimento para quem não tem dinheiro?" E Beto respondeu: "Consigo vender para quem não quer comprar. Imagina para quem tem dinheiro." E Lemann contratou. Na hora. E em 5 anos, Beto era o vendedor número 1 do Garantia. Não por carisma, por sistema. Ele criou o processo de vendas. Passo a passo, pergunta a pergunta, objeção por objeção. E treinou todos a venderem igual a ele. E Garantia explodiu. Porque tinha visão, Lemann. Tinha operação, Marcel. E tinha venda, Beto. E quando 3 se juntam, não existe empresa que resista. E quando venderam Garantia, Beto virou sócio. Não funcionário, sócio. 1/3 de tudo, junto com Lemann e Marcel. E juntos compraram Ambev, AB InBev, Burger King, Heinz Kraft. E Beto sempre fazia o mesmo. Entrava, criava sistema de vendas, multiplicava receita. E hoje vale 10 bilhões, sendo o terceiro, o menos conhecido. Mas o mais essencial na ponta. Porque na ponta é onde dinheiro entra. E se dinheiro não entra, visão morre, operação para.
Mas com vendas, tudo funciona. Provérbios 22, 29. Vês um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Diligente na obra, não na teoria. E obra de Beto é vender. E ele vende há 60 anos. E nunca parou. Agora vou te dar as 7 lições de Beto Sicupira. 7 lições que transformam covardes em fechadores. Lição 1. Vendedor pode ganhar mais que CEO. Primeira lição, e essa choca. No sistema Sicupira, vendedor que vende mais que CEO, ganha mais que CEO. Não ganha bônus, ganha mais. Salário maior, carro melhor, status maior. Por quê? Porque venda é o que paga a empresa. Não estratégia, não operação. Venda. E quem gera receita merece fatia maior, não menor. E isso quebrou o paradigma. Porque tradicionalmente, CEO ganha mais, sempre, independente de resultado. Mas Sicupira inverteu. Se você vende mais que eu, você merece mais que eu. E criou cultura brutal de meritocracia, onde jovem de 23 anos ganhava mais que diretor de 50, porque vendia mais. E diretor ou aceitava, ou saía, e maioria aceitava, porque entendiam. Mérito vence hierarquia. Sempre venceu. Sempre vai vencer. Daniel Pink estudou isso no livro Drive, a surpreendente verdade sobre o que nos motiva. E descobriu: vendedores motivados por recompensa direta vendem 3 vezes mais que vendedores motivados por propósito vago. Porque recompensa direta é clara. Você vende, você ganha. Simples assim. Aplicação para você. Se você está em venda, negocie a comissão agressiva, não salário fixo alto. Porque comissão te força a vender e venda te torna insubstituível. E insubstituível sempre ganha mais que substituível confortável. Lição 2. A filosofia dos 1000 nãos. Segunda lição. Beto ensina algo brutal para todo vendedor novo. Você vai ouvir 1000 nãos antes do primeiro sim que importa. E maioria desiste no 10º não, porque não aguenta a rejeição. Mas Beto transformou rejeição em jogo. Ele dizia: cada não te aproxima do sim, então quanto mais não, melhor. E criou métrica. Quantos nãos você ouviu hoje? Se ouviu menos de 10, você não trabalhou, porque 10 não significam você tentou, e tentativa sempre vale, mesmo quando falha, porque falha ensina. E ensino gera melhoria, e melhoria gera resultado. Grant Cardone, maior vendedor do Ziplilho, ensina isso em Venda ou Seja Vendido. Não existe venda perdida, existe apenas treino não pago. Cada não é treino, cada objeção é aprendizado. E quando você ouve 1000 nãos, você fica imune à rejeição. Imunidade à rejeição é superpoder, porque maioria para no 3º não, mas você continua até o 1000º. E no 1000º, sim me aparece, e um sim certo vale mais que 1000 nãos errados. Aplicação para você: parar de ter medo de não e busca não. Quanto mais não você ouvir, mais perto do sim você está. Matematicamente, Lucas 11:9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Batei. Não bate uma vez e desiste. Batei até abrir. E quando você bate 1000 vezes, porta abre, sempre abre. Lição 3. As 5 perguntas que fecham qualquer venda. Terceira lição, e essa vale bilhões. Beto criou o sistema de 5 perguntas que fecham qualquer venda. Não importa produto, não importa cliente. 5 perguntas sempre funcionam. Pergunta 1. O que você quer alcançar? Identifica dor. Pergunta 2. O que está te impedindo? Identifica obstáculo. Pergunta 3. Quanto isso está te custando? Quantifica a dor. Pergunta 4. O que acontece se você não resolver? Amplifica a urgência. Pergunta 5. Se eu resolver isso hoje, você fecha, compromisso direto. E essas 5 perguntas transformam conversa em venda, porque não é sobre produto, é sobre dor do cliente. E quando o cliente sente dor, ele compra a solução. Não porque quer, porque precisa. E necessidade sempre vence desejo. Neil Rackham provou isso no livro Spin Selling e descobriu: vendas grandes não fecham com pitch,
Fecham com perguntas, porque perguntas fazem cliente se vender. E cliente que se vende não pede desconto, não cria objeção, não adia decisão, apenas compra e paga o que for necessário. Aplicação para você. Para de falar sobre produto e começa a perguntar sobre dor, porque venda não é convencimento, é revelação, e revelação sempre fecha. Lição 4. Meritocracia é religião, não política. Quarta lição. Para Beto, meritocracia não é conceito, é religião, e religião não tem exceção. Filho dele quis entrar no grupo, e Beto disse, entra, mas começa como todo mundo, vendendo. E filho começou vendendo, porta em porta, como qualquer trainee, e levou 3 anos para virar gerente. Não porque era filho, mas porque vendeu, e só subiu quando mereceu. E isso criou cultura onde ninguém tem vantagem por sobrenome, ninguém sobe por conexão, apenas por resultado. E resultado é democrático. Não escolhe pai, não escolhe cor, não escolhe origem, apenas mede. Você entregou ou não? Se sim, sobe. Se não, sai. Brutal, sim. Justo, absolutamente. E justiça sempre atrai talento. Porque talento não quer caridade, quer reconhecimento. E reconhecimento vem de mérito, não de favor. Aplicação para você. Não peça favor, não use conexão. Entrega resultado. Resultado inegável. E resultado inegável sempre é recompensado. Sempre foi. Sempre será. Escuta, se você está percebendo que talvez precise vender mais e se desculpar menos, deixa um like neste vídeo agora. Se inscreve no canal Disciplina da Mente. Compartilha com alguém que tem medo de vender, que precisa entender que venda é ciência. Não dão. E deixa nos comentários, eu vendo sem medo com sistema. Agora vem a história da venda impossível. Agora vou te contar a história que parece lenda, mas é real e está documentada. 1985. Beto Sicupira estava no Garantia. E cliente grande ligou, empresa multinacional, querendo investir 100 milhões de dólares, mas queria um produto específico. Fundo estruturado de commodities agrícolas. E Garantia não tinha esse produto. E Beto poderia ter dito, não temos, desculpa. Mas não disse. Disse, temos exatamente o que você precisa. Posso apresentar amanhã? E cliente aceitou. E Beto desligou. E correu para o time de operações. E disse, temos 24 horas para criar fundo de commodities agrícolas. E time achou loucura. Não sabemos nada de agricultura. E Beto, aprende, temos até amanhã. E trabalharam a noite inteira, estudando, modelando, estruturando. E às 8 da manhã, tinha um fundo pronto, completo, profissional, apresentável. E Beto apresentou. E cliente adorou. E fechou. 100 milhões de dólares. Em produto que não existia 24 horas antes. E Lehman e Marcel ficaram sabendo. E perguntaram, você vendeu produto que não existia? E Beto, vendi solução que cliente precisava e criamos produto para entregar. E Lehman riu e disse, você é maluco, mas é gênio. E desde então, regra no grupo virou. Se cliente precisa e nós não temos, cria. Não perde venda por falta de produto. Cria produto para ganhar venda. E essa mentalidade fez eles comprarem Burger King e mudarem cardápio. Comprarem Heinz e criarem novos produtos. Sempre adaptando para o cliente. Não forçando o cliente a se adaptar. E adaptação ao cliente sempre vence. Rigidez de produto. Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece necessidade do cliente e cria solução. E cliente te reconhece como essencial. E essencial nunca perde cliente. Agora vou te dar as últimas 3 lições. E protocolo de 90 dias. E lição 5. A regra brutal de contratação. Quinta lição. Quando Beto contrata vendedor, ele faz teste. Teste que 80% desiste na entrevista. Ele diz, vende-me essa caneta agora, e se eu não comprar, você está eliminado. E maioria trava, porque não está preparado. Mas quem vende é contratado na hora. Porque Beto não contrata currículo, contrata habilidade. E habilidade se demonstra, não se declara. Lição 6, o acordo silencioso. Sexta lição. Beto, Lehman e Marcel
tem acordo desde o início. 1/3 para cada, sempre. Não importa quem trabalhou mais. Não importa quem teve ideia. 1/3 cada. E em 60 anos, nunca discutiram divisão. Porque divisão justa elimina a inveja. E inveja mata a sociedade. Mas justiça constrói império. Lição 7, a frase do primeiro dia. 7ª lição. Todo vendedor novo ouve Beto dizer: venda não é sobre você, é sobre cliente. Quando você entende dor dele, você não vende, você cura. E essa frase transforma a mentalidade. Devia empurrar produto para resolver problema. E resolvedor de problemas sempre fecha. Empurrador de produtos sempre perde. Agora vem protocolo de 90 dias. E o mesmo treina 1000 nãos. Primeiro mês, busca rejeição. Liga, oferece, tenta. E conta cada não. Meta 100 nãos no mês. E quando chegar em 100, você é outro. Imune, inabalável, imparável. Mês 2 domina as 5 perguntas. Segundo mês, pratica perguntas. Em toda conversa de venda: 1. O que você quer alcançar? 2. O que está te impedindo? 3. Quanto isso custa? 4. O que acontece se não resolver? 5. Se eu resolver hoje, você fecha? Pratica até virar automático. Mês 3, vende o impossível. Terceiro mês, desafia. Pega produto impossível de vender e vende, porque impossível só existe para quem não treinou. Mas para quem treinou, tudo é vendável. Você tem 2 opções hoje. Opção 1. Continua com medo de vender, com medo de não, com medo de rejeição e nunca fecha. Opção 2. Vira fechador. Abraça não, domina perguntas, vende tudo e constrói império. Mesma capacidade, 2 destinos. E diferença é coragem de vender. A mente que acredita conquista sempre. Mas a mente que vende enriquece. Garantido. Domine sua mente. Venda sem medo. Feche com sistema. Beto Sicupira começou vendendo porta em porta aos 12 anos. Hoje vale 10 bilhões. Não porque nasceu vendedor. Porque treinou venda por 60 anos. E treino sempre vence talento. Então para de ter medo e começa a vender. Com sistema, com coragem, com persistência. Em nome de Jesus. Venda ativada. Sistema implementado. Império construído. Vamos juntos.